Mega exposição, centenas de obras, artistas de vários países, milhares de visitantes. Uma amostra de tendências do cenário artístico mundial. Criada em 1951, a Bienal Internacional de Arte de São Paulo está entre os 3 principais eventos de arte do mundo. É a arte contemporânea que atrai olhares, desperta sensações, provoca discussões, transformando lugares e pessoas. Aberta ao público e de graça, a Bienal é uma amostra de como a arte se mistura ao cotidiano e produz conhecimento. O nome do artista é esse aqui. Ele é de Taiwan. Nossa. E aí vão ver do que está falando esse trabalho, né? Não imaginava que fosse assim. Ó, você não sabe para que lado olha? Fotografias? Qual seria o tema dessa obra? Do que ele está falando? Do que ele está... Que tema ele está abordando? Né? Qual é o assunto? Será que ele está tendo uma abordagem do trabalho de um ponto de vista positivo, vamos dizer assim? Ou ele está querendo questionar algumas outras coisas sobre o trabalho, né? Sobre o universo do trabalho? Não sei se vocês trabalham com relógio de ponto. Alguém de vocês trabalha com eu não. Eu trabalho. Como é que o senhor se sente no relógio de ponto? Olha, me sinto ali como fosse um prisioneiro dele. Todos os dias tem que estar ali, bater aquele cartão, tem que estar ali na hora do almoço, na hora que termina o almoço, volta para o trabalho novamente, na hora de ir embora. Essa palavra que você falou, né? Me sinto como um prisioneiro, dele. Vocês repararam a roupa que ele está vestindo? Ele está parecendo um prisioneiro. E olha onde ele está, do lado do relógio, do ladinho dele. A cena mostra bem ali, ó, o lugar onde ele se fotografou, né? Tá vendo? O relógio de ponto e ele animou isso, essa sequência de fotos ao longo de um ano, numa câmera de cinema. Então esse trabalho também fala um pouco sobre a questão da liberdade, né? E agora tem uma coisa interessante, que naqueles documentos ali, ó, que estão na vitrine, esses documentos, né, que nem... Essa foto? É o original... Isso. Dele, o uniforme dele do trabalho. Ou seja, o documento vale como uma história da obra, né? E aqui, ó, tem uma série de anotações e um crítico de arte que fala assim, não, eu atesto que ele de fato fez esse trabalho. Ele ficou 366 dias batendo o cartão de ponto, né? E, portanto, ele fez essa performance de uma fundação da Comunidade dos Artistas de Nova York. Ou seja, ele se ampara dos documentos, né? Como qualquer outro trabalho. Só que ele transforma isso em símbolo, né? Isso. O símbolo de cada dia é o registro de cada um desses momentos, né? O próprio cartão de ponto é um símbolo. A arte dá trabalho, né? Eu costumo falar que o artista, na verdade, é o maior trabalhador, porque ele trabalha mesmo sem ninguém pagar, né? Gente, e que obra, né? Porque fica um ano fotografando, olha o tanto que deu. Isso é muito doido. É quadro isso Não. aí? Não. O que é? Não, eu acho que Ali- são os vídeos. Vídeo tem uma categoria na arte contemporânea que se chama videoarte, né? É um tipo de linguagem que não é igual à narrativa do cinema, igual à narrativa da televisão, que tem uma história que tem um começo, um meio e um fim. O artista usa a imagem em movimento para transmitir uma ideia, né? E como ele faz isso, tem várias maneiras. A arte fazendo a gente pensar em temas que vão além da arte, né?
maluca. Esse daqui também é? Como é que é a palavra? Coisa meio maluca. Essa também é? Meia maluca? Por que você fala que é completamente. Só a maluca? metade, né? Essa é Uma coisa, completamente o cara fez uma maluca. coisa que, fora do comum dele mesmo, né? Fora do comum dele Dele mesmo? mesmo. Vamos pensar um pouquinho melhor isso. Fora do comum dele mesmo? Ele está sempre interagindo com o quê? Ele sempre usa os objetos, né? E o que ele faz com os objetos? Por exemplo, ali ele pegou tipo argila e montou um rosto de um porco, parecia mistura de um porco com um cachorro. É bem louco. Ele usa os objetos do jeito que os objetos são para ser usados? Não. O que ele faz com os objetos, então? Se ele muda o jeito que os objetos são para ser usados, ele faz o que com eles? Ele usa para se modificar a própria visão dele. E quando ele modifica a própria visão dele, ele modifica a visão de quem mais? Nossa também. A nossa também. Eu acho que aí, inclusive, uma tensão também, né? Por exemplo, em trabalhos como esse aqui, ó, quando tem essa fotografia que ela é congelada no tempo, você fica pensando o que veio antes e o que será que vem depois. E se isso quebra, como ficaria nos pés dele? Entendeu? Ele obriga a gente a pensar na consequência. Na consequência. Né? E naquela, por exemplo, lá. Aquela que é o... Tinham Sério. reparado nisso? Essa ainda não. Ficamos chocada. Eu não imaginaria que a arte daqui ia ser assim. E o que essa arte faz você pensar? A gente define as coisas, né? Mas, na verdade, no mundo da arte, eles propõem o quê? Que essas definições não são tão fechadas assim, né? Elas podem ser abertas, né? E acho que aquela palavra que vocês dois já usaram aqui, a questão da imaginação, né? Isso é uma questão importante dentro do mundo da arte, né? Agora, a partir da percepção de vocês, eu gostaria que vocês olhassem, né, essa sequência longa de fotos e que tentassem entender como é que isso é feito, como é que é essa proposta. De cara, assim, eu tô percebendo o cotidiano das pessoas nas ruas. Sim. Agora, o que acontece em cada quadro? Eu acho Aqui é uma época de frio. Entendeu? Não, aqui eu acho Aqui que também. é compras. Aqui já é época de calor. A saia, todas estão usando saias, todas estão usando casacos. Tem alguma informação de lugar aí? Se você olhar aqui... Olha, aqui é em Tóquio, né? Exatamente. E elas estão vestindo o quê? Não sei se eu Como é que é o nome disso? Ai, não lembro o Como nome. é que é? Kimono. Kimono, isso mesmo. Como é que ele fez? Será que essas pessoas sabem que elas estão sendo fotografadas? Não, com certeza não. Não, A elas impressão... não perceberam? Umas eu acho que sim, outras não. Por exemplo, essa daqui eu acho que não percebeu, essa daqui eu acho que percebeu, que deu um sorriso. Ó, essa daqui tem a impressão que olhou assim, que isso? Ele faz esses trabalhos usando uma câmera escondida dentro da roupa, com um disparador na mão. Então ele fica andando e disparando. Então ele percebe o que está uniforme naquele lugar e, por exemplo, que nem aqui, né? Que todos estão com camisas de roqueiro. de banda de rock, né? E é perto da Galeria do Rock aqui em São Paulo. Então ele percebeu que havia essa identidade ali, né? Que a gente vive numa sociedade que nos obriga a nos uniformizar. Ou seja, estão vestindo arte o tempo todo. A gente está nessa sala que é a sala do Arthur Bispo do Rosário,
é um artista que é destaque nessa Bienal. Ele vivia num manicômio. No manicômio? Ah, né? É. E ele viveu 50 anos internado. 50 anos de internado. E aqui o trabalho dele, juntou tantas ferramentas. Vocês percebem que ele tem uma obsessão por juntar coisas. Ele nunca mistura, né? Ou seja, ele tem uma organização. Tem. Né? Ele é organizado. E outra coisa que ele faz, ele passa a reconhecer o simbólico que está contido em cada objeto. Esse manto, ele ia usar, era o manto que ele ia ser recebido por Deus, né? Naquela época ele usava esse manto? Existem fotos dele vestindo esse manto. Ok, você sabe que, por exemplo, as câmaras egípcias, tem muita coisa da arte antiga que era feita justamente com esse intuito, né? De levar para depois da morte a vida que tinha na Terra, né? O que o museu faz? Guarda coleções. Guarda coleções, né? Quando você junta as coisas e guarda e coleciona, etc., você preserva o quê? Você preserva... Os momentos que você viveu, as coisas que você Uma gostou. memória, né? Uma história, uma recordação. Qual é a diferença dela em relação às outras que a gente viu? As outras obras, eles, por exemplo, eles não trouxeram os objetos exatamente. Aqui não, aqui ele trouxe mesmo a terra, trouxe mesmo as coisas e montou mesmo a obra aqui. Observou como é que estão essas cortinas? Qual que é a sensação que você tem quando você olha para ela? De destruição. Mas elas estão caídas junto? Não, acho que essa está mais caída, essa está mais em pé. Aquela e tá elas mais estão deitada. suspensas por alguma coisa? Então, sim, Por elas quê? pelo um fiozinho. Fiozinho? Será que tem fiozinho aí? Olha bem. Não tem nada. Não tem. Eu acho que ele passou algum cimento, não sei, uma coisa para deixar ela bem. E o que isso simbolizaria? Isso se mantendo em pé? Se mantendo em pé, se ela estivesse em pé, firmezinha, correta, se mostraria uma casa com suas cortinas. Mas isso daí mostra-se uma ruína. É praticamente um recorte de uma realidade colocada dentro do espaço da arte, né? Do espaço da Bienal. Né? Quem passar aqui e não tiver o senso de olhar direitinho e ver tudo isso, jamais imaginaria que seria um deslizamento que está demonstrando aqui. Vendo essa sala aqui, em primeiro lugar, que técnica e que linguagem é essa? Que a técnica é a pintura aqui. Exatamente. Agora, e o tema? Que tema que é? O tema é a Bienal, né? A própria Bienal. Ela tem a preocupação de ser realista com as cores? Acho que não, porque tá muito bagunçada as cores. Eu acho que ela não tem Bagunçado? tanto. Bagunçada assim, como eu falo. Ela usa muitas cores fortes. O que significa vermelho para você? Eu vou falar em abstrato, coisas abstratas. As cores, elas trazem em si próprias alguns elementos psicológicos, eles têm um simbolismo próprio, né? Quando eu uso uma cor vermelha, tem um objetivo de linguagem, né? De construção. Quando eu uso a cor azul, quando eu uso cada cor que eu uso, eu tenho uma intenção de dizer alguma coisa. Vamos fazer um exercício seguinte, olhar de perto, vamos olhar aqui, o mais perto que puder. Quando eu estou olhando de perto, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo tinta, não é isso? Eu não estou vendo a forma, nem nada disso. Aí quando eu começo devagarzinho, afastando e afastando, o que acontece com o quadro? Ele muda totalmente, você começa a ver formas diferentes. Tem alguns elementos que ela coloca soltos aí, né? Lembra aquilo que você falou do mundo fazendo parte da obra, né? É a Bienal e o mundo entrando no prédio da Bienal. Se a gente, por exemplo, olhar para esse aqui, que já tem qual que é a cor que mais predomina? Verde, azul. Muda a relação emocional sua com esse trabalho? Eu acho que já vai mais pra natureza. Inclusive, lembra, tem uma folha de uma bananeira, essa daqui. Então... Ou seja, as cores, elas trazem um simbolismo por si só, né? Eu acho uma coisa interessante de falar que, assim, a arte, ela envolve um suporte, né? Um lugar onde uma ideia vai ser feita. O suporte hoje, na contemporaneidade, no mundo atual, ele é muito variado, né? Na verdade, você pode usar vídeo, você pode usar
objetos encontrados, e você pode também usar a pintura, né? Que é um tipo de manifestação, uma técnica artística que já tem uma história. A tela tem uns 500 anos. É o que faz a arte poder ser transportada, porque antes a arte ela ficava dentro dos espaços, né? Ou numa caverna, ou num edifício, né? Ela estava dentro da arquitetura. E perceber como é que essa arte é construída, né? Essa já é uma arte diferente, ela já é com tijolos. A partir da experiência de entrar nesses módulos, de onde será que é esse artista, esse Absalom? Vocês sabem que país que ele... De Israel. Então é explicado, porque lá também tem muitas guerras, né? Exatamente, então... ele está num lugar que é um lugar bastante conflituoso. Ela não é para ser vista só com os olhos, né? A gente usa o corpo todo, quer dizer, você entra na obra, você senta dentro da obra, você tem uma relação com o objeto, né? Amplia um pouco esse campo que para uma obra, para uma pintura, para uma obra que está exposta na parede, fica só no campo do olhar, né? Isso tem a ver com a percepção, né? São coisas que envolvem os outros sentidos também, né? Além do olhar, né? Sim. É uma percepção do todo, né? O que me chama a atenção é você poder entrar dentro da obra do artista. É você ver ela por fora e ela por dentro. Exato.